Olá, eu me chamo professora Anne Josana, do IFPB Campus Cabedelo, e na aula de hoje nós iremos dar continuidade às reações químicas, as reações de neutralização parcial dos ácidos pelas bases e da ocorrência das reações químicas. Vamos lá? Então, neutralização parcial do ácido pela base, produzindo sais ácidos, que é a primeira possibilidade. Na aula anterior, nós vimos a neutralização total, que era quando todos os ácidos, todos os hidrogênios, eram neutralizados por todas as hidroxilas, ocorrendo a formação do sal e da água, né? Já nesse caso, essa neutralização ela será parcial, ocorrendo a formação de um sal ácido, né? Então, primeiro exemplo aqui, o ácido sulfúrico, então diácidos, triácidos ou tetrácidos sofrem ionização por etapas. Exemplo aqui, o ácido sulfúrico. Então, na presença de água, ele vai sofrer ionização, só que existem aí dois hidrogênios para esse ácido estar perdendo. Então, a primeira etapa, ele perde apenas um hidrogênio, formando o íon ânion HSO4-. A segunda etapa seria para estar removendo esse átomo de hidrogênio que está presente lá na fórmula dele. Então, HSO4 na presença de água, liberando o segundo hidrogênio, formando o ânion sulfato, que é o SO4 2-. Então, essa é a equação total, né? É ácido sulfúrico H2SO4 na presença de água, liberando 2H+, e o SO4 2-. Então, vejam, se a quantidade da base não for suficiente, ou se as condições não forem energéticas o bastante, apenas o hidrogênio liberado na primeira ionização pode reagir com o íon hidróxido, com a hidroxila. Então, aqui, H2SO4 reagindo com o NaOH. Lembrando que o H2SO4, né, na primeira etapa da ionização, gera lá os íons H+ e HSO4-. O hidróxido de sódio, na presença de água, sofre a dissociação iônica e gera o Na+, mais o OH-. Então, o Na+, vai reagir lá com o nosso ânion HSO4-, produzindo o NaHSO4, mais água. Ou seja, a neutralização foi parcial e ocorreu a formação de um sal ácido. A segunda possibilidade seria a neutralização parcial da base pelo ácido, produzindo sais básicos. Lembrando, sal básico é aquele sal que vai apresentar o OH na sua fórmula, né? Então, as de bases, tribases, tetrabases também sofrem dissociação por etapas, da mesma forma como os ácidos. Com isso, um ou mais ânions OH- poderão fazer parte da fórmula do sal. Exemplo, HCl mais o AlOH3. Nesse caso aqui, o HCl sofre ionização, gera o H+, e o Cl-. E o AlOH3, no caso aqui, como eu tenho aqui somente um hidrogênio, vai reagir com a hidroxila para formar apenas 1 mol de água, eu sei que o AlOH3, ele sofreu apenas a primeira dissociação, né? O AlOH3 liberou o OH- e restou o nosso cátion AlOH2 com carga mais. Lembra que o alumínio, só para ficar bem claro, né? O alumínio tem carga 3 mais. O íon hidroxila tem carga menos. Aqui são duas unidades, então seria mais 3 menos 2. Mais 3 menos 2 dá mais 1, que é justamente a cargazinha do nosso cátion aqui, que é o AlOH2, com carga mais. Tá? Então, isso forma o quê? Quando o cátion, que é o AlOH2, reage lá com o nosso ânion cloreto, vai ocorrer a formação desse sal aqui, que é um sal
básico. Outro exemplo, 2HCl mais OLOH3. Então, ele vai gerar 2H+, mais 2Cl-, e aí eu sei que os 2H+, vão reagir com duas hidroxilas, 2OH-. Então, vai gerar que cátion, UAl, OH com carga 2+. Mais uma vez, alumínio 3+, a hidroxila menos, então mais 3, menos 1 dá mais 2. E aí, o nosso cátion reagindo aqui com o nosso ânion, né, ele vai formar esse sal aqui, que é um sal básico, mais 2 mols de água, tá? Ocorrência das reações de dupla troca. Então, existem algumas evidências que a gente pode observar a olho nu de que aquela reação ela é possível ou não de ocorrer. Que evidências são essas? Né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai reagir misturado a substâncias e não vai ocorrer nada. Por exemplo, água com etanol. Eu vou apenas estar formando lá uma mistura homogênea e eu estar aplicando, por exemplo, uma técnica de destilação simples, destilação fracionada, perdão, eu posso estar separando lá os componentes da minha mistura, certo? Então, muitas vezes nenhuma reação vai ocorrer e outras vezes a reação vai ocorrer. E existem alguns indícios, né? Então, para que a reação, que indícios são esses? São esses que estão escritos aqui. Então, para que a reação ocorra, é necessário que um dos produtos comprados reagentes apresente, no mínimo, uma das características a seguir. Então, pelo menos um produto menos ionizado ou dissociado, pelo menos um produto volátil e pelo menos um produto insolúvel. Então, essas seriam as três características. Então, vamos observar detalhadamente cada uma delas. Primeiramente, pelo menos um produto menos ionizado ou dissociado, ou seja, que esteja formando pelo menos um eletrólito mais fraco como produto. Exemplo, fluoreto de sódio com ácido clorídrico, formando cloreto de sódio e o ácido fluorídrico. Veja que é uma reação aí de dupla troca. Essa reação vai se processar. Por quê? Porque antes eu tinha o HCl, que é um ácido forte e muito ionizado, e ocorreu a formação de um ácido semiforte, ou seja, um produto menos ionizado, ok? Um eletrólito mais fraco. Pelo menos um produto mais volátil, segunda condição. Nessa reação de dupla troca, né? Então, por exemplo, o bicarbonato de sódio, na presença do ácido acético, o que vai acontecer? Vai ocorrer a formação de dupla troca, ocorrendo a formação de um sal, que é o acetato de sódio, mais o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido muito estável, assim que ele se forma, ele se decompõe em água e CO2. Vejam que a setinha está para cima, indicando que essa substância formada ela é gasosa e vai ser eliminada lá do meio reacional. Então, quando a gente observa lá a formação de bolinhas, né, é justamente essa situação aí, que a substância vai estar sendo eliminada lá no meio como uma substância gasosa. E a terceira condição seria a formação de pelo menos um produto insolúvel, ou seja, a formação de precipitado. Então, por exemplo, se eu misturar lá o hidróxido de sódio com sulfato de alumínio, que são ambas duas soluções homogêneas, né? Quando eu misturo uma com a outra, vai ocorrer a formação desse precipitadozinho aqui, de coloração amarela, que é justamente o hidróxido de alumínio, que é sólido. Vejam, todas as outras substâncias estão presentes no estado aquoso. Mas o hidróxido de alumínio, por sua vez, está presente no estado sólido, tem a setinha para baixo, indicando que essa minha substância ela é insolúvel e ocorreu, no caso, a formação de um precipitado. E formando o sulfato de sódio, a nossa equação está balanceada. Certo? Então, só recapitulando, para que a reação de dupla troca ela aconteça, que ocorra pelo menos a formação de um produto menos ionizado ou dissociado, um eletrólito mais fraco, pelo menos a liberação de gás e terceiro, formação de precipitado. Essas são as condições. E também vai depender da reatividade dos metais.
quando a gente coloca uma substância em contato com a outra. Então, quanto maior a reatividade, menor a nobreza do metal e maior vai ser a capacidade desse metal em deslocar o hidrogênio de alguns ácidos. Então, nos livros vocês vão encontrar a fila de reatividade dos metais. Vejam que o hidrogênio a gente destaca e a gente sabe que quanto mais à esquerda estiver o nosso metal, mais reativo ele é. E após o hidrogênio estão localizados aqueles que a gente chama de metais nobres, né? Que são o cobre, a prata, o paládio, platina e o ouro. Então, eu tenho que o lítio é o metal mais reativo e o ouro o metal menos reativo. Por exemplo, o zinco, quando a gente coloca ele em contato com ácido clorídrico, será que essa reação vai ocorrer? Se essa reação ela for ocorrer, é porque o meu hidrogênio ele precisa ser mais reativo que o íon, que o átomozinho de hidrogênio. Bora lá observar na fila de reatividade. O zinco vai estar aqui e o hidrogênio aqui. Então, como o zinco está mais à esquerda, nessa minha fila de reatividade, ele é mais reativo. Então, ele consegue sim deslocar o hidrogênio da minha fórmula. Então, ele deslocando o hidrogênio da fórmula, forma o cloreto de zinco, mas o hidrogênio na forma molecular, que vai ser desprendido da reação. Certo? E aí a gente também pode estar expressando essa reação química aqui na forma iônica. O zinco é o zinco metálico, né? 2HCl, forma o quê? 2H+, mais 2Cl-. O cloreto de zinco forma o quê? O zinco 2+, mais 2Cl-. E o hidrogênio molecular aqui na forma. Eu sei que o íon cloreto ele é apenas um íon espectador. Ele, na prática, ele não sofreu nenhuma mudança, né, no processo da reação e a gente consegue estar expressando a nossa reação final sem ele. Então, como o cloreto não participa da reação, ficou apenas o quê? O zinco com 2H+ aquoso, produzindo zinco 2+, mais H2 em meio gasoso, né, no estado gasoso. Mais na frente a gente vai ver que essa reação aí, ela se trata de uma reação de óxido-redução, vai estar ocorrendo a transferência de elétrons, um metal, né, uma espécie vai estar ganhando elétron, o outro vai estar perdendo elétron. Mas aí a gente vai ver isso posteriormente, em outro assunto. Aí ele fala, né, que o zinco é corroído pelo ácido clorídrico porque o zinco é mais reativo que o hidrogênio. Tranquilo? E vocês teriam condições ou coragem de colocar, sei lá, alguma joia de vocês de ouro em contato com ácido clorídrico? Será? Será que a reação vai ocorrer? Então vejam lá, na fila de reatividade dos metais, o ouro está à direita do hidrogênio. Então, se eu colocar em contato lá o ouro com o ácido clorídrico, essa reação ela não vai ocorrer, porque o ouro é menos reativo que o hidrogênio, então ele vai ficar intacto. Então ele fala, né, os metais menos reativos que o hidrogênio são denominados de metais nobres, certo? A única reação química que o ouro vai sofrer é justamente essa daqui. A reação do ouro com a água régia. A água régia é uma solução formada por 3 partes de ácido clorídrico e 1 parte de ácido nítrico. Aí essa reação química, ela ocorre com essa cara aqui, né? O ouro com ácido nítrico mais o ácido clorídrico, formando esse composto aqui, esse sal, água e o dióxido de nitrogênio. Certo? É uma reação que o ouro ele vai sofrer. Ele vai conseguir fazer aqui algumas referências. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí a gente continua no próximo vídeo.